A paz do Senhor para todos quantos estão a nos acompanhar. Eu sou o pastor Carlos Estevão, pastor do campo da Assembleia de Deus em Maranguape. Então eu quero, diante das perguntas que me foram formuladas, com a ajuda de Deus em primeiro lugar, aplicar então as respostas conforme as experiências que eu tenho vivenciado e também conforme aquilo que Deus tem me dado de conhecimento. Então a primeira pergunta que me foi feita é a seguinte: qual foi o maior desafio ministerial em sua vida? Essa é a primeira de 5 perguntas que eu tenho para responder-vos neste momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foram vários desafios. Sem dúvida, são 45 anos de ministério, tenho 47 anos de fé e 45 anos de trabalho que sirvo na obra do Senhor. Então foram vários os desafios, né? Porém, eu considero, depois de 4 anos da minha conversão, depois que aceitei a Jesus como Salvador, me congregando ali na congregação de Bom Sucesso, após 4 anos então dessa conversão, sob uma revelação divina, voltei então a Maraponga, casado com a irmã Marta, minha esposa, para pregar o Evangelho, onde desde a minha adolescência aos 24 anos eu vivia entregue ali, naquele lugar de onde o Senhor me tirou, entregue ao pecado, principalmente no vício do alcoolismo, enfrentando ali, quando no meu retorno a Maraponga, a perseguição e as críticas e zombarias de várias pessoas que conheceram qual foi a minha vida naquele tempo em que eu estava antes de conhecer a Cristo. Alguns chegaram até a dizer, depois que fez o que fez, agora volta dando uma de santo. Isso para mim foi um grande desafio. Agora, com a nova vida em Cristo, como nova criatura, mostrar através da pregação, e não somente da palavra, da pregação, mas também para mostrar através da minha própria vida o poder que Deus tem de transformar um vil pecador, pelo exemplo da vida própria que passei a experimentar, vivenciar em Cristo Jesus. E ali então eu enfrentei esse desafio de mostrar não somente através do conhecimento da palavra de Deus, através da pregação, mas também mostrar a eles através do novo comportamento, do novo viver, da nova maneira de ser em Cristo Jesus. E ali, para a glória de Deus, vivenciei 21 anos de fé, onde pude também realizar um grande trabalho da edificação de uma congregação para a glória de Deus. Então, a segunda pergunta é a seguinte: qual o segredo para um ministério de sucesso? É a segunda pergunta que me foi formulada. Então, dentre importantes fatores que sem dúvida existem, né, eu considero a direção de Deus na minha vida ou para a minha vida como sendo o fator, para mim, dentro da minha experiência e opinião, eu considero o fator mais importante. Eu não quero dizer com isso que eu sigo 100% a direção de Deus para mim ou na minha vida, mas tenho procurado andar de conformidade com a vontade de Deus para a minha vida, tanto numa vida íntegra como no propósito de Deus para mim. Com 2 anos de fé, depois que criei no Senhor, depois que saí do mundo do pecado ali no bairro de Maraponga, com 2 anos o Espírito Santo me falava de que me levaria de volta ao lugar de onde ele havia me tirado. E eu haveria de ganhar muitas almas para ele. E, como já falei anteriormente, se cumpriu esta revelação após 2 anos, após esta revelação que o Senhor me deu. Então, a direção de Deus, para mim, foi fundamental, porque, na realidade, quando nós estamos dentro de uma direção divina, principalmente a um propósito que Deus tem na vida daquele que Ele chama e envia, Ele se responsabiliza. Os problemas, as dificuldades, sem dúvida, são uma realidade,
mas aquele que nos chamou, aquele que nos dirige, aquele que está conosco, é o mesmo que também nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. A terceira pergunta também é muito importante. Qual foi a minha melhor experiência no meu ministério? Então, a partir do tempo em que nós voltamos a Maraponga, eu principalmente, Deus abençoou grandemente a obra. Já tínhamos um trabalho próspero, dirigindo uma subcongregação e ladeado de 12 obreiros, todos cheios do Espírito Santo, homens portadores de dons espirituais, onde 11 deles hoje são pastores. No entanto, eu não era batizado com o Espírito Santo. E os irmãos oravam para que o Senhor então me desse essa capacitação, para que eu pudesse exercer o meu ministério que eles imaginavam ser, após o batismo, um ministério ainda mais abundante. Quando então, dentro de 7, 8 anos, o meu pastor de saudosa memória, a quem eu estava submisso à sua autoridade, ele me comunicou de que naqueles dias Maraponga seria então congregação e não mais uma subcongregação. Mas pairou agora a dúvida, não só em mim, como também nos irmãos. E aí, ele vai continuar, eu vou continuar como dirigente? Porque naquela época era muito rigoroso, até mesmo para alguém dirigir um trabalho pequeno, como ser um professor de escola dominical, dirigir uma oração, tinha que ser batizado no Espírito Santo. E agora o trabalho passaria à congregação. E aí, eu sem ser batizado no Espírito Santo, eu iria continuar? Então isso iria decidir o destino do meu ministério. Foi quando então, no dia, antes de acontecer a consagração ao presbitério, numa convenção, então a minha família me lançou um desafio de buscar o batismo com o Espírito Santo na madrugada daquele dia. E eu aceitei o desafio e nós então passamos a orar. E 4 horas da madrugada daquele dia, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E então, quando foi pela manhã, eu fui para a reunião e ao meio-dia, o meu nome estava entre aqueles que eram candidatos ao presbitério. E essa, para mim, foi uma experiência que marcou até hoje. A quarta, é a pergunta, não sei se é o inimigo tentando separar ou é Deus dizendo, não é com ele que você deve casar. Muito importante essa pergunta. Essa pergunta me deixa pensar em 2 sentidos. Primeiro, uma fase de namoro com pensamento em casar. Ou uma união estável. Quer dizer, alguém está vivendo com outra pessoa juntos que não são casados civilmente. Então, como resolver esse problema? Como resolver essa situação? O casamento, em primeiro lugar, é da vontade de Deus. É a vontade de Deus. Deus fez o homem e a mulher. Foi ele quem instituiu o primeiro casamento, que deu assim, então, sequência a todos os casamentos até os dias de hoje. Porém, a escolha com quem casar é nossa. Somos nós que devemos fazer a escolha para o casamento. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, ali está escrito acerca do homem que acha uma mulher. Quer dizer, o homem, ele tem agora a liberdade de escolher a pessoa com quem ele há de casar. E diz ali em Provérbios que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Então, mas a escolha não é só do homem. Nós vamos encontrar lá no livro do Gênesis, no capítulo 24, versículo 58, quando o mordomo Eliezer, mordomo de Abraão, foi até a parentela para trazer uma esposa para Isaac. E lá, então, Deus o direcionou a Rebeca. E a família, então, se reúne e pergunta para ela se ela queria, então, ir com o mordomo a encontrar-se ou casar-se com Isaac. E ela, então, disse, eu irei. Então significa dizer que a escolha com quem casar tanto é do homem como também da mulher. Então, esse é um fator muito importante com relação a esse tipo de dúvida. Primeiro, se você está namorando, vivenciando exatamente essa fase, então deve ser um período de observação. O namoro,
as pessoas hoje, ultimamente, namoram e esquecem, tira proveito de muitas ocasiões, esquecendo do fator principal. Se é que realmente você pretende um dia casar com alguém. Essa pessoa, então, na fase do namoro, é a pessoa com quem você vai viver, vai vivenciar, vai procurar conhecê-la ou conhecê-lo, para que você possa, então, no fim, firmar um compromisso sério de casamento, né, com essa pessoa. No meu caso, quando me casei com a irmã Marta, antes mesmo de namorar, eu não fui conhecê-la no namoro para poder firmar um compromisso de casamento com ela. Eu a observava de longe, seu procedimento, sua maneira de ser, o seu relacionamento com seus pais, as suas atividades na igreja, e depois saí em busca de algumas pessoas que a conhecia, buscando um parecer, uma opinião, até que então tinha certeza com quem eu haveria de casar. E parti para o abraço. E graças a Deus, hoje nós estamos com 45 anos de casado, para a glória de Deus. Então, segundo, se alguém já vive maritalmente, esse plano vale também, né? O mesmo para ambos, pelo tempo que certamente, se você vive junto com essa pessoa, mas quer partir então para um plano mais sério, legalizar essa união. Então, o tempo que você está vivendo com essa pessoa, eu acredito que já dá para conhecer com quem você está vivendo. Então, se a pessoa preenche todos os requisitos que você então gostaria que fosse essa pessoa com quem você deve casar, ou que você quer casar, então parta agora para o abraço e faça um casamento, legalize a sua situação, seu relacionamento, conforme o conselho bíblico. Mas, se todavia um dos dois não concordar com a fé em Cristo, o meu conselho é como a própria palavra de Deus diz, né? Se quiser se separar, que se separe. Amém? Então, quinta e última pergunta. Essa, muito importante. Eu nunca havia sequer imaginado, pensado sobre esse assunto, nem também ouvi alguém comentar. Na minha opinião, por que Jesus não escolheu Lázaro como apóstolo? Eu louvo a Deus, viu, por essa pergunta. Mas, além do sacrifício do Calvário, né, que Jesus veio realizar para salvar a raça humana, ele também veio com o propósito de fundar a sua igreja, que é o seu corpo. E por isso que ele, entre todos os discípulos que o seguiam e que também ele me chamou, ele escolheu 12 para serem as colunas da igreja. E para firmar isso que nós estamos agora comentando, em Marcos capítulo 3, versículo 13, ali diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então, esse texto, ele determina a razão porque o Senhor não escolheu Lázaro, como também ele poderia ter escolhido muitos outros que eram bons discípulos, eram pessoas próximas dele, eram pessoas amáveis, como no caso acerca de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus o amava e também ele o chamava de amigo. Mas não, nem pelo fato de Jesus o amar, como ele também amou centenas, né? E também tinha muitos como amigos, mas para o propósito que ele tinha com 12 homens para serem as colunas da igreja, então deveria ser aqueles que ele tinha esse plano, esse propósito para essas pessoas. E Lázaro não estava dentro desse propósito. Então, eu acredito que esta seja a razão maior porque o Senhor não escolheu Lázaro. Isso significa que ele escolhe quem ele quer para realizar os seus projetos na terra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Para mim foi uma experiência, e está sendo a partir de hoje, uma experiência maravilhosa, poder ajudar os irmãos naquilo que os irmãos desejam saber, conhecer, ou também aprender com o meu exemplo, dentre algumas experiências que eu tenho vivido ao longo desses 47 anos de fé.
Que Deus abençoe em nome de Jesus.